Eles dizem que a vingança é um prato que se serve melhor frio, mas na alta sociedade é servida com champanhe vintage e uma multidão de testemunhas. A Leicester Sterling entrou na gala real mais exclusiva da década, segurando a mão de sua amante de 22 anos, convencido de que ele era o rei intocável do distrito financeiro de Londres. Ele pensou que sua ex-esposa Genevieve estava chorando em um apartamento de estúdio em algum lugar, quebrada e esquecida. Ele estava errado, completamente errado. Quando as cortinas se levantaram, a Leicester não apenas percebeu que havia perdido. Ele percebeu que havia entrado voluntariamente em sua própria execução. Fiquem ligados porque vocês estão prestes a testemunhar a mais brutal e elegante derrubada na história da elite. O convite chegou numa terça-feira, entregue não por correio, mas por um mensageiro particular num Bentley cinza carvão. Era algo pesado, cartão de creme grosso com bordas de genuíno ouro, 24 quilates selado com cera preta que não ostentava brasão, apenas a silhueta de uma única rosa espinhosa. A Leicester Sterling, o CEO de 45 anos da Sterling & Copill Capital, o segurou contra a luz de seu escritório na cobertura no Shard, London. A cidade se estendia abaixo dele, cinzenta e submissa, muito como ele preferia seus oponentes. De quem é Alley? A voz veio do lounge do chá no canto. Tiffany Rose, sua amante que virou noiva, ergueu os olhos do telefone. Ela tinha 23 anos, deslumbrante daquela forma perfeitamente fabricada do Instagram, com cabelos da cor de platina fiada e lábios que custaram mais do que o primeiro carro de Leicester. Ela era o troféu que ele tinha destruído sua vida para adquirir, a razão pela qual ele havia entregado os papéis do divórcio a Genevieve 3 anos atrás. A gala obsidiana. A Leicester leu com um sorriso de escárnio curvando o canto da boca. Sediada na orangerie do Palácio de Kensington, tema ressurreição. Tiffany guinchou, levantando-se apressadamente do lounge. A gala obsidiana, Alley, você está falando sério? Esse é o evento mais secreto do calendário. A imprensa diz que até mesmo os ramos mais obscuros dos Rothschilds tiveram dificuldade em conseguir ingressos. Quem nos convidou? A Leicester jogou o convite em sua mesa de mogno, recostando-se com a arrogância casual de um homem que acabara de apostar contra o mercado imobiliário e ganhado. Isso importa? Meu nome está no Financial Times por 3 semanas seguidas desde a fusão com a Blackwood Tech. Alguém obviamente quer que o homem do momento adicione um pouco de gravidade à sua festinha. Ele caminhou até a janela, olhando seu reflexo. Ele estava bem. Terno caro, linha do maxilar afiada por personal trainers. O brilho de um relógio Patek Philippe em seu pulso. 3 anos atrás, a vida tinha sido diferente. Ele havia sido casado com Genevieve, a doce, quieta, entediante Genevieve. Ela era filha de uma bibliotecária que ele conhecera na universidade. Ela usava sapatos sensatos, cozinhava rosbife aos domingos e o apoiava quando ele era um ninguém. Mas quando a Leicester atingiu seus primeiros 10 milhões, Genevieve deixou de fazer sentido. Ela não se encaixava no iate. Ela não se encaixava na imagem. Ela era uma âncora quando ele queria ser uma vela. Então ele a soltou. O divórcio foi brutal. Ele tinha os melhores advogados, tubarões de Slaughter and May, e ele a tinha deixado com uma ninharia. A última vez que ele a viu, ela estava usando um casaco de lã desbotado, assinando os papéis com uma mão trêmula em um estacionamento molhado pela chuva. Ela parecia cinza, apagada, acabada. Eu me pergunto quem é o anfitrião. Tiffany cantou, já rolando por vestidos de grife em seu iPad. Eles dizem que muda todo ano. Ano passado, corria o boato de que era um príncipe saudita. Você acha que encontraremos a realeza? Nós somos a realeza, Tiff, Alistair disse, servindo-se de um uísque. Mas sim, nós iremos e garantiremos que todos saibam exatamente quem nós somos.
Compre o vestido mais caro que puder encontrar. Eu quero que você brilhe tão forte que os segue. E ele ainda não sabia, mas o tema da ressurreição não era uma metáfora para a economia. Era uma promessa. Naquela noite, Alistair deitou-se na cama, o convite brilhando na mesa de cabeceira sob a luz do poste. Ele sentiu um estranho mal-estar, um pequeno formigamento na base de seu pescoço. A cera selava a rosa espinhosa. Isso o lembrou de algo. Genevieve costumava cultivar rosas Black Bacra, mas ele afastou o pensamento. Genevieve provavelmente estava dando aulas de piano em alguma aldeia úmida nos Cotswolds, envelhecendo graciosamente na obscuridade. Ela era o passado. A gala obsidiana era o seu futuro. Na noite da gala, Londres estava envolta em uma névoa sufocante, mas os jardins do Palácio de Kensington estavam em chamas com luz. Uma fila de Rolls Royces e Maybachs estendia-se pela entrada particular, parados em silêncio enquanto depositavam a nata da sociedade europeia no tapete vermelho. Os paparazzi eram mantidos à distância por trás de cordas de veludo e portões de ferro, seus flashes piscando como relâmpagos distantes. Dentro da parte de trás de sua limusine, Alistair ajustou sua gravata borboleta de seda. Ele usava um smoking feito sob medida na Savile Row, o tecido azul meia-noite abraçando seu corpo perfeitamente. Ao seu lado, Tiffany Rose vibrava de ansiedade e excitação. Ela usava um vestido que deixava muito pouco à imaginação. Um vestido transparente incrustado de cristais da Versace que se agarrava a ela como uma segunda pele. Era inegavelmente lindo, mas era barulhento. Gritava. "Olhe para mim, Ali. Olhe", ela sussurrou, espiando pela janela fumê. "Aquele é Sebastian Thorne, o magnata da navegação. E, oh meu Deus, é a Lady Victoria Hervey?" "Acalme-se", Alistair retrucou, embora seu próprio coração estivesse batendo um pouco mais rápido. "Você pertence aqui. Haja como tal." O motorista abriu a porta. O ar fresco da noite os atingiu, cheirando a terra úmida e perfume caro. Alistair saiu, estendendo a mão para Tiffany. Enquanto ela emergia, as câmeras distantes entraram em frenesi. Eles caminharam pelo tapete. Alistair manteve a cabeça erguida, o peito estufado. Ele escaneou a multidão à frente. Viu figurões, pessoas com quem ele geralmente tinha que esperar meses para conseguir uma reunião. Havia o senador Julian Blackwood dos Estados Unidos falando em tons baixos com um oligarca russo. Havia a editora-chefe da Vogue parecendo imperiosa em veludo preto. Mas enquanto se moviam em direção à entrada da Orangerie, Alistair notou algo estranho. A atmosfera não era festiva. Estava tensa, expectante. As pessoas estavam sussurrando. Grupos de socialites se amontoavam, olhando para seus telefones e depois para as enormes portas fechadas do salão de baile. "Você ouviu?" Uma mulher à frente dele sussurrou para seu companheiro. Ela era a esposa de um grande rival bancário. "Dizem que a anfitriã voltou de Paris. Dizem que ela comprou a propriedade Van Dorn." "Impossível", o homem respondeu. "Essa propriedade não é vendida há 2 séculos." Alistair franziu a testa. A propriedade Van Dorn. Aquilo era dinheiro antigo. Dinheiro antiquíssimo. O tipo de dinheiro que olhava para seus bilhões de fundo de hedge como fofo. "Ali. Por que todo mundo está olhando para nós?" Tiffany sussurrou, apertando o braço dele. Alistair olhou ao redor. Ela estava certa. Enquanto se moviam pelo saguão, as cabeças viravam. Mas os olhares não eram a mistura usual de inveja e luxúria que ele recebia quando entrava com Tiffany. Eram olhares de confusão, diversão e, o mais inquietante de tudo, pena. "Eles estão olhando porque você é a mulher mais bonita aqui." Alistair mentiu, guiando-a em direção ao garçom de champanhe. Ele pegou uma flauta de Dom Perignon e a bebeu de um gole. "Sr. Sterling." Uma voz arrastada veio de sua esquerda. Alistair virou-se para ver Benedict Cumberbatch.
Não, não o ator, mas Benedict St. John, um litigante corporativo cruel conhecido como o açougueiro de Fleet Street. Benedict, a Leicester, assentiu. Bom vê-lo. Você conhece minha noiva, Tiffany? Os olhos de Benedict passaram rapidamente pelo vestido transparente de Tiffany por uma fração de segundo, sua expressão ilegível. Ele não a cumprimentou. Ele olhou de volta para a Leicester. Escolha corajosa, Leicester. Trazê-la aqui hoje de todas as noites. A Leicester se irritou. E por que isso? É uma festa, Benedict, não um funeral. Benedict girou sua bebida, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios. É? Suponho que isso dependa de quem está segurando a pá. Aproveite a noite, Sterling. Ele se afastou, deixando um rastro de ar frio atrás de si. Que idiota! Tiffany zombou. Ele está com ciúmes. A Leicester não respondeu. O mal-estar do convite havia voltado, apertando seu estômago como uma mão fria. Ele olhou novamente para a sala. A decoração era deslumbrante. Milhares de rosas pretas suspensas do teto, cortinas de veludo preto e lustres pingando cristais escuros. Era lindo, mas parecia gótico, predatório. As luzes de repente escureceram. Um silêncio caiu sobre a sala. 300 das pessoas mais poderosas do mundo silenciaram instantaneamente. Um holofote atingiu a varanda que dava para o salão de baile. Senhoras e senhores, uma voz ressoou pelos alto-falantes. Por favor, deem as boas-vindas à sua anfitriã da noite, a presidente do Van Dorn Trust e a recém-nomeada Duquesa de Montclair. A Leicester congelou. Duquesa Montclair. Esse título estava dormente há 50 anos. As portas duplas da varanda se abriram lentamente. Uma figura saiu. Ela usava um vestido de veludo verde esmeralda que fluía ao redor dela como dinheiro líquido. Era conservador, de gola alta, mangas compridas, mas exalava uma sensualidade e poder que o vestido de cristal nu de Tiffany não poderia esperar igualar. Ela usava uma gargantilha de diamantes que Alistair reconheceu de um catálogo de leilão da Christie's. Havia sido vendida por 20 milhões de dólares no mês passado. Seu cabelo, antes castanho-rato, agora era um castanho escuro e rico, penteado em um coque intrincado e brilhante, revelando um pescoço tão gracioso quanto o de um cisne. Ela foi até o parapeito e olhou para a multidão. Seus olhos escanearam a sala, frios e afiados como vidro lapidado. Alistair deixou cair sua taça de champanhe. Ela se estilhaçou no chão de mármore, o som ecoando no silêncio. Tiffany ofegou. Ali, o que você está fazendo? Mas a Leicester não conseguia ouvi-la. Ele não conseguia respirar. Ele sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. A mulher na varanda não era uma estranha. Ela não era uma duquesa qualquer. Era Genevieve, mas não era a Genevieve de quem ele se divorciara. Essa não era a mulher que cortava cupons e usava roupas sensatas de lã. Essa mulher irradiava uma autoridade régia aterrorizante. Ela baixou o olhar, varrendo o mar de rostos até que se fixou nele. Ela não sorriu, ela não recuou. Ela apenas olhou, seus olhos perfurando-o com uma mistura de divertimento e absoluta e esmagadora indiferença. Bem-vindos, disse Genevieve, sua voz amplificada, suave e rica como chocolate amargo. A ressurreição. Os joelhos de Leicester cederam. Ela é a anfitriã, gritou sua mente. Minha ex-esposa é a rainha da gala. E ele acabara de entrar no palácio dela, segurando a mão de sua amante. O estilhaçar da taça de champanhe de Alistair foi o único som na sala por um batimento cardíaco. Então os sussurros começaram novamente, mas desta vez era um rugido. É aquela Genevieve Sterling? Não, seu tolo. Aquela é Genevieve Van Dorn, a neta da falecida arquiduquesa Helena. Pensei que a linhagem terminara em 1950. Aparentemente não. Ela é a única herdeira, tudo. As propriedades na França, as linhas de navegação, a coleção de arte.
Alistair ficou imóvel, champanhe encharcando seus sapatos de couro italiano. Seu cérebro estava falhando, tentando conciliar duas imagens impossíveis. Havia a Genevieve que ele conhecia, a mulher que cortava cupons de detergente, a mulher que usava suéteres grandes e lia mistérios de bolso no sofá, a mulher que ele havia chamado de desinspiradora para seu advogado de divórcio. Ele se lembrou do dia em que lhe disse que estava saindo. Ela estava regando sua pequena e triste jardineira na janela. Ela não gritou. Ela apenas olhou para ele com olhos marejados e devastadores e perguntou: "Não há chance para nós, Alistair? Nem mesmo por causa de 10 anos?" Ele riu. Uma risada cruel e desdenhosa. 10 anos é um custo irrecuperável, Jen. Estou avançando. Você está parada. E agora ele observava Genevieve começar a descer a grande escadaria de mármore. Ela não andava, ela flutuava. O pesado veludo esmeralda de seu vestido ondulava ao redor dela. Cada passo era calculado, régio. A multidão se abriu para ela instantaneamente, um mar de bilionários e aristocratas curvando a cabeça em deferência. Ali Tiffany sibilou, puxando violentamente a manga dele. Ali as pessoas estão olhando para a mancha molhada no chão. Faça alguma coisa. E quem é aquela mulher? Por que ela está olhando para você? Cale a boca, Alistair sussurrou, sua voz tremendo. Apenas cale a boca, Tiffany. Ele não conseguia tirar os olhos de sua ex-esposa. Ao chegar ao pé da escada, um homem se adiantou para pegar sua mão. Era Julian Blackwood, o senador que Alistair estava desesperado para conhecer. O senador fez uma reverência profunda, beijando seus nós dos dedos enluvados com uma reverência que Alistair nunca ouvira demonstrar a ninguém. Alistair, você parece ter visto um fantasma. Uma voz seca murmurou ao lado dele. Alistair virou-se. Era Lord Evelyn Carlyle, um corretor de poder de dinheiro antigo que fazia parte do Conselho do Banco da Inglaterra. Alistair vinha tentando conseguir uma reunião de almoço com ele há 5 anos. Lord Carlyle. Alistair engasgou. Você a conhece? Carlyle deu um gole em seu martini, observando Genevieve com admiração. Todo mundo a conhece agora, meu caro. É a história do século. A duquesa escondida. Escondida. A avó dela era a arquiduquesa exilada que fugiu da Europa durante a guerra. Carlyle explicou, desfrutando da visível confusão de Alistair. Ela se casou com um plebeu, um bibliotecário, e renunciou aos seus títulos para proteger sua família. Eles viveram na obscuridade total. Genevieve não sabia, não até que sua avó faleceu há 2 anos. 2 anos atrás, apenas meses depois que o divórcio deles foi finalizado. Ela herdou o título? Alistair perguntou, a boca seca. O título, sim, mas mais importante, o trust. O Trust Van Dorn vem acumulando juros compostos e ativos desde 1800. Não é apenas dinheiro, Sterling, é soberania. Ela poderia comprar seu pequeno fundo de hedge com dinheiro trocado e ainda ter o suficiente para comprar um pequeno país. Alistair sentiu a sala girar. Quando ele se divorciou dela, ele lutou com unhas e dentes para manter sua tremenda fortuna de milhões intacta. Ele deu a ela a pensão alimentícia mínima permitida por lei, argumentando que ela não tinha habilidades comercializáveis. Ela agora valia bilhões. Ela esteve em Paris, Carlyle continuou, sendo preparada, aprendendo as cordas, reclamando sua herança. Esta gala é sua festa de debut. É ela declarando que a linhagem Van Dorn está de volta. Alistair olhou de volta para Genevieve. Ela ria suavemente de algo que o senador disse, um som que ele reconhecia, mas mais nítido, mais guardado. Ela estava radiante, ela estava poderosa, e ela estava usando a joia de família que ele a tinha forçado a vender. Ele apertou os olhos. Sim. Em volta do pescoço dela, aninhado acima dos diamantes, havia um pequeno e simples medalhão de prata.
Parecia fora de lugar entre os milhões de dólares em joias, mas ela o usava com orgulho. Quando eles eram casados, Genevieve lhe dissera que era a única coisa que ela tinha de sua mãe. Quando o primeiro empreendimento de Alistair quase falhou em 2018, ele exigiu que ela o vendesse para cobrir uma chamada de margem. Ela chorou por dias. Ele a forçou a ir ao pawn shop ele mesmo. Como ela conseguiu de volta? Ali, Tiffany chiou, sua voz arranhando os nervos dele como lixa. Eu quero conhecê-la. Ela é a anfitriã, certo? Deveríamos ir cumprimentá-la. Talvez ela goste do meu vestido. Alistair olhou para Tiffany, para os cristais chamativos, o bronzeado falso, a necessidade desesperada de atenção. Então ele olhou para Genevieve, calma, discreta, imponente. Ele havia trocado um diamante por uma bijuteria. Não, Alistair disse, o pânico subindo por sua garganta. Estamos indo embora agora. O quê? Não, Tiffany bateu o pé. Eu passei 4 horas me arrumando. Eu quero uma selfie com a duquesa. Antes que Alistair pudesse pegá-la pelo braço, a multidão se moveu. O caminho se abriu e de repente não havia nada entre Alistair Sterling e Genevieve Van Dorn, senão 3 metros de piso de mármore polido. Genevieve parou no meio da frase. Ela se virou lentamente, seus olhos fixando-se em Alistair. O senador recuou. A sala pareceu prender a respiração. Ela não desviou o olhar. Ela sorriu. Foi um sorriso aterrorizante, lindo, que não alcançava seus olhos. Ela começou a andar em direção a ele. A caminhada pareceu uma eternidade. Cada clique de seus saltos no mármore ecoava como um tiro nos ouvidos de Alistair. Ele queria correr, mas suas pernas eram de chumbo. Ele endireitou a coluna, tentando invocar a arrogância que geralmente o levava através de aquisições hostis em salas de reuniões. Eu sou Alistair Sterling, disse a si mesmo. Eu sou um homem que se fez por si mesmo. Mas enquanto Genevieve se aproximava, ele se sentiu pequeno. Ela parou a 60 centímetros dele. O perfume dela o atingiu. Rosa Black Baccara e chuva fria. Era inebriante. Alistair, ela disse. A voz dela estava calma, desprovida do tremor que ele costumava ouvir quando ela estava nervosa. Genevieve. Ele assentiu com a voz tensa. Você parece diferente. Eu imagino que sim, ela respondeu suavemente. Muito pode mudar em 3 anos. Você não concorda? Os olhos dela piscaram para Tiffany, que estava um pouco atrás de Alistair, segurando sua bolsa de mão e olhando entre eles com olhos arregalados e confusos. E esta deve ser Tiffany, disse Genevieve. Não havia malícia em seu tom, apenas uma curiosidade educada, como se estivesse examinando um inseto levemente interessante. Eu a reconheço dos tabloides, a modelo do Instagram, não é? Tiffany se inflou, confundindo o reconhecimento com um elogio. Sim, oi. Ah, meu Deus, você é a duquesa. Seu vestido é incrível, mas é tão coberto. Você não fica com calor? Alistair fechou os olhos. Por favor, pare de falar. O sorriso de Genevieve não vacilou. Nós valorizamos o mistério na família Van Dorn, Tiffany. Nós achamos que entregar tudo à primeira vista não deixa nada para a imaginação. Uma lição que você pode achar valiosa. O insulto foi tão elegante que Tiffany levou 5 segundos para processá-lo. Quando sua boca se abriu, Genevieve já havia voltado sua atenção para Alistair. Estou surpresa em vê-lo aqui, Alistair. Ela disse. O processo de verificação para a lista de convidados foi bastante rigoroso. Geralmente filtramos os passivos. Alistair se irritou. Passivos. Sterling & Coita acabou de se fundir com a Blackwood Tech. Publicamos lucros recordes no último trimestre. Dificilmente sou um passivo, Jen. É vossa graça. Uma voz grave retumbou por trás de Genevieve. Um homem alto e de ombros largos se aproximou dela. Ele era mais jovem que Alistair, talvez 35, com olhos como sílex e uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda.
Ele usava um uniforme militar de gala com medalhas presas ao peito. Ele parecia um guarda-costas, mas se portava como um príncipe. Está tudo bem, Stefan, disse Genevieve, colocando uma mão calmante no antebraço do homem. O gesto era íntimo, familiar. Alistair sentiu uma pontada de ciúme quente o suficiente para queimar. Alistair ainda está se ajustando à nova realidade. Ela olhou de volta para Alistair, seu olhar se intensificando. E em relação aos seus lucros recordes, Alistair, eu não teria tanta certeza. Eu estava lendo os relatórios de due diligence da Blackwood Tech esta manhã. Alistair congelou. Due diligence? Por que você estaria lendo isso? Genevieve inclinou a cabeça. Ah, você não sabia que a fusão foi financiada por uma injeção de capital privado? Um parceiro oculto. Sim, Alistair disse, suando agora. O grupo Obsidian, investidores silenciosos. Genevieve abriu as mãos, o veludo esmeralda capturando a luz. Bem-vindo à Gala Obsidian, Alistair. Quem você acha que possui o grupo Obsidian? O sangue esvaiu-se do rosto de Alistair. O mundo inclinou-se em seu eixo. Você, ele sussurrou. Você financiou a fusão. Eu possuo 51% da dívida, Genevieve corrigiu suavemente. O que significa que, tecnicamente, eu o possuo. Ela deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Pela primeira vez, sua máscara escorregou e ele viu um lampejo do fogo por baixo. Você me disse uma vez que eu era um fardo, Alistair. Você me disse que eu não entendia o valor do dinheiro. Então, eu decidi aprender. Eu comprei sua dívida não porque era um bom investimento, embora seja, mas porque eu queria ser a que segurava a coleira quando você inevitavelmente tropeçasse. Eu não tropeço, Alistair rosnou, embora sua confiança estivesse se estilhaçando. Todo mundo tropeça, Genevieve sussurrou, especialmente quando estão olhando para as estrelas e esquecem o penhasco sob seus pés. Ela recuou, sua máscara de polidez glacial deslizando de volta ao lugar. Aproveite a festa, Alistair. Beba o champanhe. É vintage, 1909. Muito caro. Mas tente não derramar mais nenhum. Não gostamos de estragar os pisos. Ela virou as costas para ele. Venha, Stefan. O primeiro-ministro está esperando. Ela se afastou. O homem chamado Stefan, colocando uma mão protetora na parte inferior das costas dela. Alistair ficou parado no centro da sala, vibrando de choque. Tiffany puxava seu braço novamente. Ali, o que ela quis dizer? Ela é sua dona, Ali. Ela é rica. Ali, as pessoas estão rindo de nós. Alistair olhou ao redor. Eles não estavam rindo. Eles estavam pior. Estavam ignorando-o. O círculo havia se fechado. Ele estava de fora, e Genevieve era a rainha. Mas Alistair Sterling era um lutador. Ele havia rastejado da sarjeta até a cobertura. Ele não ia deixar sua ex-esposa, bibliotecária ou duquesa, destruí-lo. Seus olhos se estreitaram enquanto a observava rir com o primeiro-ministro. Ela pensa que venceu, ele murmurou para si mesmo. Ela não tem ideia. Alistair recuou para as sombras da colunata arqueada, seus nós dos dedos brancos enquanto ele segurava um copo fresco de uísque. Sua mente estava em uma corrida, uma tempestade caótica de negação e fúria. Ela possuía a dívida. As palavras ecoavam em sua cabeça. Se Genevieve cobrasse o empréstimo da fusão do grupo Obsidian, Sterling e Comey estariam insolventes dentro de 24 horas. Ele perderia a cobertura, os carros, o status. Ele voltaria para onde começou, um garoto bolsista de Leeds, com nada além de ambição. Ele observava a Genevieve do outro lado da sala. Ela estava fazendo a corte perto da orquestra, rindo suavemente de algo que o embaixador francês dissera. Stefan, o homem militar com cicatrizes, estava logo atrás do ombro dela, uma sombra silenciosa e letal. Ela está blefando, Alistair murmurou para si mesmo. Ela tem que estar. Genevieve não tem estômago para a guerra corporativa. Ela chora quando pisa num caracol. Ele precisava de alavancagem.
Ele precisava lembrar a todos naquela sala que ele era o empresário, e ela era apenas uma ex-esposa sortuda brincando de se vestir. Ele escaneou a sala e avistou Benedict St. John perto da escultura de gelo. Benedict era um tubarão, mas era um tubarão que odiava instabilidade. Se a Lichtenstein pudesse convencê-lo de que Genevieve era errática, uma herdeira inexperiente que afundaria o mercado, Benedict poderia reunir o conselho contra ela. A Lichtenstein ajeitou a gravata e marchou. Benedict, a Lichtenstein sibilou, inclinando-se para perto. Precisamos conversar. Este circo é uma ameaça para o mercado. Benedict ergueu uma sobrancelha, descascando um camarão com precisão cirúrgica. Eu acho bastante refrescante, na verdade. A duquesa tem um excelente gosto em catering. Ela é uma farsa, Benedict. A Lichtenstein estalou a voz, subindo ligeiramente. 3 anos atrás, ela estava cortando cupons. Ela não sabe a primeira coisa sobre capital privado. Se ela detém a dívida da fusão da Blackwood, ela vai administrá-la mal. Ela vai afundar o estoque só para me demitir. Você também tem ações na Blackwood. Você quer perder milhões por causa da vingança de uma ex-esposa amarga? Benedict fez uma pausa. Ele olhou para Genevieve e depois de volta para a Lichtenstein. A ganância em seus olhos piscou. O que você está propondo, Sterling? Nós forçamos um voto de desconfiança, Alistair disse, sua confiança retornando. Eu tenho um arquivo. Declarações fiscais antigas de nosso casamento, declarações conjuntas. Havia discrepâncias, coisas que eu gerenciei para ela. Se eu as liberar, parecerá que ela estava envolvida em evasão fiscal antes de herdar o título. Isso vai escandalizar o trust. O conselho terá que remover o controle dela para proteger a imagem de Van Dorn. Era uma mentira, é claro. Alistair foi quem adulterou os números anos atrás, escondendo ativos nas Ilhas Cayman. Mas Genevieve havia assinado as declarações conjuntas sem olhar. Ela estava legalmente implicada. Era uma destruição mutuamente assegurada, mas a Lichtenstein apostou que ela tinha mais a perder agora do que ele. Benedict o estudou por um longo momento. Então, um sorriso lento e frio se espalhou por seu rosto. Você é um bastardo cruel, Lichtenstein. Eu sou um empresário, Lichtenstein corrigiu. Você está dentro se puder provar que ela é um passivo, Benedict disse suavemente. Eu apoiarei sua moção na reunião de acionistas amanhã de manhã. Não vou esperar por amanhã, Lichtenstein disse, um plano sombrio se formando. Vou fazer isso agora, o brinde. Quando ela se levantar para falar, vou fazer as perguntas difíceis. Vou expor seu passado. Quando eu terminar, essas pessoas a verão pelo que ela realmente é, uma fraude. Ele se virou para encontrar Tiffany. Ele precisava dela em seu braço, uma representação visual de sua vitalidade e de seguir em frente. Ele a encontrou perto da fonte de chocolate, tirando uma selfie com uma condessa idosa e confusa. Tiffany, venha aqui, Lichtenstein ordenou, agarrando seu pulso um pouco forte demais. Ai, Ali, cuidado com as unhas, ela reclamou, afastando-se. Eu estava fazendo networking. A condessa estava me contando sobre o iate dela. Esqueça a condessa. Estamos indo para o palco. Quando eu começar a falar, apenas fique aí e pareça prestativa. Sorria. Assinta. Não fale. Por que você está tão suado? Tiffany perguntou, enrugando os nariz. Você parece maníaco. Eu estou ganhando, Tiffany. É assim que a vitória se parece. De repente, a orquestra parou de tocar. Um rufar de tambores ecoou pelo salão. Senhoras e senhores, a voz do anunciador retumbou. Por favor, levantem suas taças para o discurso da anfitriã. Genevieve subiu ao microfone no pódio elevado. O holofote a atingiu, transformando o veludo esmeralda em fogo. Ela olhou para a multidão, serena e intocável. Obrigado a todos por virem. Ela começou com a voz firme. Esta noite é sobre ressurreição, sobre erguer-se das cinzas do passado para construir algo mais forte. A Lichtenstein bebeu o resto de seu uísque
Ele bateu o copo na bandeja de um garçom que passava. Agora, ele sussurrou. Ele abriu caminho pela multidão, arrastando Tiffany atrás dele. Ele não ia deixar Genevieve terminar seu discurso. Ele ia queimar o reino dela antes mesmo que ela colocasse a coroa. Ex-esposa. A voz de Alistair não apenas interrompeu o discurso. Ela estilhaçou a atmosfera como um tijolo jogado através de uma janela de vitral. Ele rompeu a linha de frente da multidão, sua respiração irregular, o rosto úmido com um brilho de suor maníaco. Ele marchou direto até a base do pódio elevado, parado na poça de luz que era destinada a Genevieve. Atrás dele, 300 das pessoas mais poderosas do mundo congelaram. O silêncio foi instantâneo e absoluto, o tipo de silêncio pesado e sufocante que precede um desastre natural. Genevieve parou no meio da frase. Ela olhou para ele da altura do palco, o rosto uma máscara ilegível de porcelana e gelo. Ao lado dela, Stefan, o guarda-costas com cicatrizes, ficou tenso. Sua mão moveu-se instintivamente para dentro do seu paletó, seus olhos fixando-se em Alistair com intenção letal. Mas Genevieve simplesmente ergueu uma mão enluvada, um pequeno gesto imperioso que o deteve. Alistair, ela disse ao microfone. Sua voz foi amplificada, ecoando pelo cavernoso Rangerie, suave e rica. Vejo que você tem desfrutado do vintage de 1959. Talvez a segurança deva chamar um carro para você. Você parece indisposto. Não me trate com condescendência, Jen. Alistair gritou, sua voz falhando. Ele apontou um dedo trêmulo para ela, o abotoadura de ouro brilhando sob as luzes. Você está jogando um jogo que não entende. Você acha que um vestido elegante e um título roubado fazem de você uma delas. Ele se virou para encarar a multidão abrindo os braços, atuando para a audiência que ele estava desesperado para conquistar. Olhem para ela, ele berrou, gesticulando de volta para o palco. Vocês todos pensam que ela é alguma salvadora aristocrática. Vocês estão se curvando a uma fraude. 3 anos atrás, esta mulher estava me implorando por dinheiro para o supermercado. Ela é uma bibliotecária de Leeds que teve sorte com um teste de genealogia. Ela não pertence aqui, a multidão murmurou. Foi uma estranha ondulação de som, o farfalhar de seda e o movimento de peso. Esta era a alta sociedade. Roupa suja deveria ser lavada em tribunais, não em galas. Há um propósito para essa explosão, Alistair? Genevieve perguntou. Ela não parecia envergonhada. Ela não parecia zangada. Ela parecia entediada, como se ele fosse um intervalo comercial tedioso que ela era forçada a suportar. O ponto, Alistair zombou, virando-se para encará-la, é que você é incapaz de gerenciar o fundo Van Dorn. Você é incapaz de manter a dívida da Sterling & Co. Eu sei sobre as declarações fiscais, Genevieve. As declarações de 2019. Ele viu um brilho de algo nos olhos dela. Medo? Sim, tinha que ser medo. Ele pressionou sua vantagem, sua voz subindo a um tom febril. Eu tenho os documentos. Alistair mentiu, seu blefe crescendo em magnitude. Eu sei que você assinou a ocultação ilegal de ativos nas Cayman. Você é uma criminosa, assim como o resto de nós. Então, por que você não renuncia, anula a dívida e volta para seus livros antes que eu entregue tudo às autoridades agora mesmo? Ele ficou ali, ofegante, esperando que ela desmoronasse. Ele esperou pelas lágrimas, pelas desculpas, pela submissão, mas o silêncio se estendeu. 5 segundos, 10. Tiffany Rose, parada a poucos metros de Alistair, puxou a manga dele. Whirly. O rosto dela estava pálido sob o bronzeado artificial. Ali pare, ela sussurrou urgentemente. Todo mundo está nos olhando como se fôssemos loucos. Vamos embora. Quieta, Tiffany. Alistair sibilou. Estou nos salvando. Genevieve suspirou. Foi um som de profunda e intensa decepção, amplificado pelos alto-falantes para todos ouvirem. Você mencionou as declarações de 2019, Alistair. Ela disse, seu tom mudando de polido para clínico.
Estou realmente feliz que você o tenha feito. Isso me poupa o trabalho de mencioná-las eu mesma. Ela olhou por cima da cabeça de Alice Tister em direção à cabine técnica na parte de trás da sala. Ela deu um único aceno forte. Atrás dela, a enorme tela de LED que vinha exibindo o elegante logotipo da Gala Obsidian piscou. A imagem se dissolveu. Em seu lugar, um documento PDF de alta resolução apareceu. Alice Tister semicerrou os olhos contra o brilho. Era um registro de transferência bancária. Quando herdei o trust, disse Genevieve, dirigindo-se à multidão, agora como se estivesse dando uma palestra universitária. Meu primeiro ato foi contratar contadores forenses, os melhores de Londres. Eu queria garantir que minha história financeira estivesse impecável antes de assumir o comando. O documento na tela aumentou o zoom, um círculo vermelho destacando um item específico. Encontramos o dinheiro que você escondeu, Alice Tister. Ela disse suavemente. 2,5 milhões de libras desviadas da nossa conta conjunta para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Isso não prova nada, Alice Tister gritou, embora seu estômago revirasse. Você assinou aqueles papéis. É o seu nome na conta. É mesmo? Genevieve perguntou. A tela mudou novamente. Desta vez, mostrou 2 assinaturas lado a lado. Uma era a elegante caligrafia de Genevieve. A outra era uma imitação irregular e trêmula. Abaixo delas, em negrito, lia-se: Relatório de análise de caligrafia. Probabilidade de correspondência 0,0%, falsificação confirmada. Alice Tister achou que eu era muito estúpida para notar o dinheiro faltando. Genevieve continuou, sua voz endurecendo para aço. Ele me disse que o mercado estava em baixa. Ele me disse que tínhamos que apertar o cinto. E enquanto eu estava cortando cupons, ele estava praticando minha assinatura para desviar fundos para sustentar seus próprios preços de ações em queda. Não, Alice Tister grasnou. Ele olhou ao redor da sala. O senador Blackwood estava sussurrando para o oligarca russo. Lord Carlyle estava balançando a cabeça. Isso é falso. Ela forjou o relatório. E isto, disse Genevieve, ignorando-o completamente, é uma gravação da sala de reuniões executiva da Sterling & Co., datada de exatamente 3 dias atrás. Um chiado de estática sibilou pelos alto-falantes. Então a própria voz de Alice Tister ecoou, cristalina, inegável. Não me importo se os números são reais, Benedict. Apenas cozinhe os livros e faça a efusão. Se a auditoria der errado, vamos culpar a equipe de transição. Preciso desse pagamento para cobrir o anel de Tiffany. Se Genevieve descobrir que estou alavancando a dívida, estou morto. Apenas faça isso. O suspiro da sala sugou o ar do Orangerie. Isso não era mais apenas drama social. Era uma confissão de fraude de valores mobiliários. Alice Tister cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido. O sangue esvaiu-se de seu rosto, deixando-o com uma aparência cinzenta e velha. Ele sentiu os olhos de cada investidor, cada rival, cada promotor na sala queimando em sua pele. Você, Alice Tister engasgou, olhando para ela com horror. Você grampeou meu escritório. Eu sou dono do prédio, Alice Tister. Genevieve disse simplesmente. Eu comprei o contrato de aluguel semana passada. Prerrogativa do proprietário. Ela foi até a beirada do palco. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, ele percebeu o quão pequeno ele era. Você queria uma reação, Alice Tister. Você queria provar que era o poderoso empresário. Bem, aqui está a realidade dos negócios. Suas ações estão atualmente em queda livre. A Comissão de Valores Mobiliários já recebeu uma cópia desta gravação e a dívida que eu possuo. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender até ser agonizante. Estou cobrando imediatamente. Alice Tister caiu de joelhos. Não foi um gesto dramático. Suas pernas simplesmente cederam. Você não pode. Eu vou à falência. Você já está falido, Genevieve sussurrou.
Você só não sabia ainda. Alistair olhou freneticamente para a direita. Tiff, ele implorou, estendendo a mão para ela. Tiff, querida, diga a eles que é uma mentira. Nós podemos consertar isso. Tiffany Rose olhou para a tela onde a evidência de seus crimes ainda brilhava. Ela olhou para os rostos furiosos e enojados dos bilionários ao redor deles. Então ela olhou para Alistair, suado, arruinado e patético no chão. Ela puxou a mão como se ele fosse contagioso. Não me toque! Ela gritou, sua voz estridente e penetrante. Ela arranhou a mão esquerda, arrancando o enorme anel de noivado de diamante do dedo. Você disse que era rico. Você disse que era dono da cidade. Você usou meu cartão de crédito para pagar a limusine hoje à noite, não foi? Seu mentiroso. Tiffany, espere. Estou farta. Ela jogou o anel com toda a sua força. Ele ricocheteou no peito de Alistair com um tilintar patético e rolou pelo chão de mármore, parando aos pés de Genevieve. Não vou para a cadeia por você. Estou solteira. Tiffany virou-se e correu em direção à saída, seus saltos estalando freneticamente, agarrando sua bolsa ao peito. Alistair ficou sozinho no centro da sala. O círculo da elite social havia se ampliado, deixando-o isolado em uma ilha de humilhação. Ele olhou para Genevieve, lágrimas de raiva e choque ardendo em seus olhos. Por quê? Ele sussurrou, sua voz quebrada. Por que fazer isso aqui? Por que não apenas me processar em silêncio? Genevieve se inclinou para o microfone pela última vez. Seus olhos estavam escuros, desprovidos de piedade. Porque Alistair, você não apenas quebrou meu coração. Você tentou quebrar minha dignidade. Você me fez sentir pequena para que você pudesse se sentir grande. Você amava a plateia, não amava? Ela sinalizou para os seguranças esperando nas coxias. Agora você sabe como é ser o entretenimento. 2 guardas corpulentos atravessaram o salão, agarrando Alistair pelos braços. Ele não lutou. Ele ficou mole, chocado demais para reagir. Enquanto o arrastavam para trás pelo chão polido, seus calcanhares derrapando, ele viu Stefan se aproximar de Genevieve e entregar-lhe uma taça de champanhe fresca. Ela deu um gole, observando-o por cima da borda da taça. As pesadas portas de carvalho se fecharam, selando Alistair do lado de fora na névoa fria. Dentro do salão de baile, o silêncio pairou por um batimento cardíaco. Então o senador Blackwood começou a aplaudir. Foi um aplauso lento e respeitoso. Então Lord Carlisle se juntou. Em segundos, toda a sala estava aplaudindo. Eles não estavam aplaudindo o drama. Estavam aplaudindo a rainha. 3 meses depois, a chuva de Londres era implacável. Uma cortina cinzenta que parecia lavar a cor do mundo. Batia contra a pequena janela reforçada da cela 402, na prisão de Wandsworth, o som ecoando como um aplauso zombeteiro constante. Alistair Sterling sentou-se na beira de sua cama, o colchão fino cedendo sob seu peso. O homem que outrora comandara as salas de reuniões do topo do Shard, agora comandava nada além de uma caixa de concreto de uns 20 para 2 de 40 metros. Os ternos sob medida da Savile Row eram uma memória distante, substituídos por um uniforme cinza áspero e mal ajustado que cheirava levemente à água sanitária industrial e ao desespero de outros homens. Seu Patek Philippe, aquele que ele costumava verificar impacientemente durante negociações de milhões de dólares, estava em um armário de evidências em algum lugar da cidade. O tempo, outrora sua moeda mais valiosa, agora se estendia diante dele em um laço agonizante e interminável. Ele olhou para a tinta descascando na parede oposta. As manchetes provavelmente ainda estavam circulando, embora os guardas raramente o deixassem ver um jornal. Prata esterlina vira ferrugem. CEO condenado a 12 anos por fraude. A vergonha queimava em seu estômago, mais forte que o café instantâneo barato que serviam no café da manhã. Tudo estava perdido.
A cobertura com vista para o Tamisa havia sido confiscada. O Aston Martin havia sido leiloado. Até seus amigos haviam evaporado como névoa. Ele usara sua única ligação telefônica permitida para tentar alcançar Tiffany Rose, desesperado por uma voz familiar, um pedaço de lealdade. A linha estava morta. 2 semanas depois, seu advogado nomeado pelo tribunal, um homem sobrecarregado com uma mancha na gravata, jogou um tabloide na mesa. Lá estava Tiffany sorrindo na capa do The Sun, pendurada no braço de um atacante da Premier League de 20 anos. A manchete dizia: "Meu pesadelo com o monstro de Mayfair, como a Leicester me enganou." Ela havia vendido sua história por 50 mil. Era o suficiente para comprar muitas bolsas, mas não o suficiente para comprar de volta a dignidade de Leicester. Mas não foi a perda do dinheiro ou da garota que o assombrou no silêncio da noite. Foi a memória da gala. Foi Genevieve. Ele fechou os olhos e a viu de pé naquele palco, banhada em luz esmeralda. Ele esperava que ela gritasse. Ele havia se preparado para uma mulher desprezada, histérica e amarga. Ele poderia ter lutado contra isso. Ele sabia lutar contra a raiva, mas ele não sabia lutar contra a indiferença. Ela não o havia olhado com ódio. Ela o havia olhado como se ele fosse um erro de arredondamento em um livro-razão, algo a ser corrigido e esquecido. Sterling. O forte golpe de um bastão contra as grades de ferro o fez pular. Um guarda estava ali, com o rosto impassível. "Visita, sala do advogado." "Mexa-se!" A Leicester levantou-se, seus joelhos estalando. Um lampejo de esperança acendeu em seu peito, desesperado e ilógico. Talvez o recurso tivesse sido aprovado. Talvez o conselho tivesse encontrado uma tecnicalidade. Talvez houvesse uma saída. Lhe arrastou os pés pelo corredor, as luzes fluorescentes zumbindo acima. Ao entrar na sala de visitas, ele esperava a gravata manchada de seu defensor público. Em vez disso, ele parou morto. Sentado do outro lado da divisória de vidro reforçado, estava Benedict St. John. Benedict parecia impecável como sempre. Ele usava um terno risca de giz azul marinho, que provavelmente custava mais do que o guarda da prisão ganhava em 1 ano. Ele estava verificando seu relógio de bolso de ouro, uma expressão de tédio supremo em seu rosto. Alistair sentou-se lentamente, pegando o telefone preto. "Benedict, você veio." Benedict pegou o receptor, sua expressão ilegível. "Alistair, você parece cansado, cara." "Já estive melhor," Alistair disse, uma risada áspera escapando dele. "Por que você está aqui?" "Há notícias? Os acionistas se reuniram?" Benedict ofereceu um sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de um tubarão que já havia comido. "Não estou aqui para ajudá-lo, Alistair. Estou aqui como um mensageiro para a nova propriedade." Benedict esclareceu suavemente. "Finalizamos a reestruturação da Sterling e Condon esta manhã. A marca está morta, é claro. Ativos tóxicos, mas a infraestrutura era valiosa. Quem a comprou?" Alistair exigiu, segurando o telefone com mais força. "Quem revirou os ossos?" Benedict enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope creme. Ele o deslizou pela fenda estreita na parte inferior do vidro. Era papel pesado e caro, selado com cera preta, estampado com uma única rosa espinhosa. "O fundo Van Dorn," Benedict disse suavemente. "Ela comprou tudo, Alistair. Cada ação, cada dívida. Ela liquidou seus bens pessoais para pagar o fundo de pensão que você saqueou. Ela indenizou os funcionários. E então ela dissolveu a empresa em sua divisão de caridade." As mãos de Alistair tremeram incontrolavelmente enquanto ele rasgava o selo de cera. Dentro havia uma única fotografia. Não era um documento legal. Não era um cheque. Era uma foto de uma loja suja e decadente em uma parte ruim de Londres, a loja de penhores. O lugar onde, anos atrás, Alistair havia forçado uma Genevieve em prantos a vender o medalhão de prata de sua mãe para cobrir uma chamada de margem
com a qual ele havia entrado em pânico. Ele virou a foto. No verso, em caligrafia elegante e fluida, que ele conhecia melhor que a sua própria, havia 3 palavras: pago na íntegra. O ar deixou os pulmões de Alice Chester. Ela se lembrou de cada desconsideração, de cada momento de crueldade, e ela havia sistematicamente equilibrado a balança. Ela me possui, Alice Chester sussurrou, a realidade desabando sobre ele. Ela o apagou? Benedict corrigiu, levantando-se e abotoando o paletó. Você não é mais um rival. Você nem é uma memória. Você é apenas uma nota de rodapé no relatório trimestral de uma mulher muito mais bem-sucedida. Benedict virou-se para a porta, sinalizando para o guarda. Espere! Alistair gritou, batendo a mão no vidro. Como ela está, Benedict? Ela pergunta por mim? Ela menciona meu nome? Benedict pausou, a mão na maçaneta da porta. Ele olhou para o homem quebrado no uniforme cinza. Um olhar de pena misturado com desdém em seu rosto. Ela não fala de você de jeito nenhum, Alice Chester, Benedict disse friamente. Você é o passado. E Genevieve, ela está muito ocupada construindo o futuro. A porta se fechou, deixando Alice Chester sozinho no silêncio, segurando a foto de seus próprios pecados. A Riviera Francesa, a 1000 milhas de distância, o mundo era de uma cor totalmente diferente. O sol começava sua lenta descida sobre o Mediterrâneo, pintando o céu em pinceladas de violeta e laranja ardente. O ar aqui não cheirava a chuva e concreto. Cheirava a lavanda selvagem, sal marinho e pinheiro antigo. Genevieve estava no terraço de calcário da Vila Van Dorn, uma extensa propriedade empoleirada no alto dos penhascos, com vista para as luzes cintilantes de Mônaco. Ela estava descalça, a pedra fria a aterrava. Os pesados vestidos de veludo blindados e as gargantilhas de diamantes da gala estavam guardados. Hoje à noite ela usava um simples vestido de sol de linho branco que pegava a brisa, seus cabelos soltos e ondulando ao redor dos ombros. Ela tomou um gole de rosé gelado, a condensação no copo fria contra suas pontas dos dedos. Ela olhou para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Os últimos 3 meses haviam sido um borrão de advogados, conferências de imprensa e assinaturas. Desmantelar o império de Alistair não foi feito por despeito, não totalmente. Foi um exorcismo necessário. Ela precisava pegar a arma que ele usava para machucá-la e transformá-la em algo que pudesse curar os outros. Os ativos da Sterling estavam agora financiando moradias para famílias deslocadas. O ciclo da ganância estava quebrado. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar doce. Por 10 anos, ela havia aprendido a respiração, esperando permissão para existir. Esperando Alice Chester dizer a ela que era boa o suficiente. Você está pensando muito alto. Uma voz grave e familiar retumbou da porta. Genevieve se virou, um sorriso genuíno tocando seus lábios. Stephanie estava lá, encostado na moldura da porta. Ele havia trocado seu traje militar formal por uma camisa branca descontraída, as mangas arregaçadas revelando as cicatrizes e tatuagens em seus antebraços. Ele segurava uma bandeja de figos frescos e queijo. Não estou pensando. Genevieve corrigiu suavemente. Estou lembrando. Lembrando o quê? Stefan perguntou, colocando a bandeja em uma mesa de mosaico e movendo-se para ficar ao lado dela no corrimão. A garota que eu costumava ser, ela admitiu, olhando para as ondas quebrando contra as rochas muito abaixo. Aqui cortava cupons e pedia desculpas por ocupar espaço. Eu gostaria de poder voltar e dizer a ela. Eu gostaria de poder dizer a ela que a dor foi apenas o fogo da forja. Stefan a observava, seus olhos escuros quentes e firmes. Ele havia sido sua sombra por 2 anos. Seu protetor, seu professor, seu único amigo verdadeiro no tanque de tubarões da alta sociedade. Ele a vira chorar quando pensava que ninguém estava olhando, e a vira se levantar como uma rainha quando o mundo estava observando. Ela sabe,
Stefan disse, sua voz baixa e rouca. Ela é quem atravessou o fogo para que você pudesse estar aqui hoje. Genevieve olhou para ele. O silêncio entre eles não era pesado. Era carregado. Era o silêncio confortável de duas pessoas que não precisavam mais esconder quem eram. Então Stefan disse, quebrando o olhar para o oceano. O rei está destronado. O império está conquistado. Londres está aos seus pés. Sua graça. Qual é a próxima campanha? Genevieve riu. Um som leve e livre que foi levado pelo vento. Ela estendeu a mão e tocou o medalhão de prata em sua garganta, aquele que ela mesma havia comprado de volta da loja de penhores no dia em que os fundos foram liberados. Estava quente contra sua pele. Não mais campanhas, Stefan, ela sussurrou. Estou cansada de guerra. Estou cansada de estratégia. Ela se virou completamente para ele. O sol estava mergulhando na água agora, lançando longas sombras pelo terraço. Eu acho, ela disse, estendendo a mão para pegar a dele. A palma da mão dele era áspera, calejada por anos de serviço, mas seu toque era incrivelmente gentil. Eu acho que é hora de começar a viver. Apenas viver. Stefan olhou para as mãos unidas, depois para os olhos dela. A distância profissional que ele mantivera por tanto tempo evaporou, substituída por uma devoção crua e honesta. Eu estou com você, ele prometeu, entrelaçando os dedos com os dela. Cada passo do caminho, abaixo deles, o oceano continuava seu ritmo eterno, lavando os detritos do passado. Genevieve apertou a mão dele e virou-se para a vista, seu coração finalmente verdadeiramente leve. O pesadelo havia terminado. A rainha não apenas sobreviveu, ela reescreveu o final. E pela primeira vez em sua vida, a história não era sobre a quem ela pertencia. Era sobre quem ela era. Ela era Genevieve Van Dorn, e ela estava livre. E essa é a história de como Alistair Sterling aprendeu a lição mais difícil de todas. Nunca subestime a pessoa que você quebrou, porque os pedaços podem ser unidos novamente em uma arma. Genevieve não apenas se vingou, ela obteve justiça. Ela provou que o verdadeiro poder não é sobre gritar mais alto ou exibir mais dinheiro. É sobre paciência, dignidade e jogar a longo prazo. Se você gostou desta história de karma e redenção, por favor, dê um like neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me diz que você quer mais histórias como esta. O que você achou do castigo de Alistair? Foi o suficiente ou ele merecia algo pior? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder um novo episódio de nossas histórias dramáticas. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.